quanta memória cabe em 50 anos de existência? Isso é o que a gente vai descobrir no especial de aniversário de 50 anos do Museu de Imagem e Som de Campinas. O Museu de Imagem e Som de Campinas foi fundado em 30 de maio de 1975 e hoje é coordenado pelo cientista social e cineasta Mauro Guari. O que nós temos aqui? Um grande acervo audiovisual, muita música, muito som, muita imagem, muita fotografia, muito filme. O museu também ele recebe exposições, temos as nossas exposições que são permanentes, na área do audiovisual, que contempla também a Sala Hércules Florence e a Sala 100 anos de Cinema de Campinas. O que muita gente não sabe é que o cinema campineiro ele já tem uma certa idade e Campinas foi um polo de cinema na década de 20 e 30. Poucos campineiros sabem disso, então cabe ao nosso museu, ao pessoal da CTV, o pessoal que fez a curadoria, trazer essa memória para a nossa cidade. Esse painel mostra uma mistura de épocas do cinema campineiro. Tem desde as épocas, desde a época antiga, né, dos anos 20, 50, né, até esse é dos anos 50. Ele é autor do filme Fernão Dias, né? O Dr. Alfredo Roberto Alves. Essa moça se chama Beth Godoy e ela fez um dos jingles do filme 10 Jingles para Oswald de Andrade. A Beth fez a propaganda do livro do Oswald de Andrade numa cozinha entre panelas e é uma cena muito interessante, muito boa. Esse, Rolf de Luna Fonseca, é meu marido. Daqui é meu sobrenome Fonseca. Seu Henrique de Oliveira Júnior, né, que é o nosso mito, né, vamos dizer assim. Esse pessoal eu conheço também desde o começo, que é o Wilson Wall, né, e o Maurício, né. Aqui, essa Santíssima Trindade, eu, né, tão jovem, que bonita, né? Toda jovem é linda. Mas o Luiz Carlos Ribeiro Borges e o seu Henrique fazendo a montagem ou a sonorização, eu acho que foi a sonorização do filme Um Pedreiro. Foi feito no estúdio dele, da casa dele, era no fundo da casa dele. Ele era um profissional de fotografia e de som, né? No cerne do MIS está a manutenção do acervo de imagem e som, que é catalogado, cuidado e disponibilizado para que o cidadão possa acessar as memórias da cidade. O museu tem 3 grandes acervos. O acervo musical, com a especialista que é produzido aqui em Campinas, pelos campineiros. Um acervo de audiovisual, de cinema, filmes e produções do museu de audiovisual. E o acervo fotográfico. Esse é o que eu trabalho, o que eu conheço um pouquinho mais. A maior parte desse acervo é digitalizado, algumas coleções novas que vão chegando, a gente vai trabalhando nessa digitalização, né? Então, dá para fazer boas pesquisas com o que já tem digitalizado e a gente vai incorporando com o tempo que vai aparecendo. Sem dúvida é um dos acervos fotográficos mais importantes de Campinas, que tem atendido vários pesquisadores e pesquisadores de diversas atividades, né? Desde pessoas que estão na academia, pesquisadores individuais, documentaristas, para produção de audiovisuais, para produção de livros, projetos culturais, também muitos professores, estudantes, secundaristas. Então, o museu ele tem, ao longo desses 50 anos, atendido essa necessidade de pesquisar a história da cidade através da fotografia, né? E também a pesquisa própria da história da fotografia em Campinas, né? Eu acho importante
mostrar essa imagem, que é um dos primeiros estúdios fotográficos que existiram em Campinas no final do século XIX. E essa foto que foi feita por esse fotógrafo, o Nicholson, e que é uma foto feita para celebrar a cidade no auge do café, também no final do século XIX. Então, o museu, na relação dele com os pesquisadores, eu acho que ele atende principalmente uma necessidade da cidade, que é divulgar a história cultural de Campinas e divulgar a história da fotografia em Campinas. Uma grande conquista do Museu da Imagem e Som é a Sala Glauber Rocha, com capacidade para 72 pessoas e acessibilidade no coração da cidade. Quando eu chego no Museu da Imagem do Som em 2015, eu conheço, né, até porque já transitava aqui, era um ávido frequentador do Museu da Imagem do Som, os curadores, e via o quão eles tinham um trabalho importante para a cidade, que fazia com que nós tivéssemos, não só em Campinas, mas também para a região metropolitana, uma programação de muita qualidade. Nesse sentido, eu vendo o esforço dele e onde acontecia esse cineclubismo, que era em salas, em espaços não adequados, mas que tinha uma grande participação. Então, esses curadores me motivam, além do público, pelo esforço e também pelas dificuldades. Antes, as pessoas que tinham mobilidade reduzida, elas eram restringidas de poder participar das sessões de cinema, porque elas eram nas salas, na parte superior. Fora isso, não tinha uma climatização, fora isso, não tinha um som, um projetor adequado. E nisso eu começo a me empenhar a fazer de uma forma, buscando parcerias para poder entregar essa sala para a população. Então é um esforço de um gestor apaixonado pela história e pela memória do Museu da Imagem e do Som e que fez o possível e impossível para que pudéssemos ter uma sala de cinema pública aberta para a população de Campinas. Um diferencial dos cineclubes que exibem filmes na Sala do MIS é a autogestão, onde todo filme é bem-vindo. É o que diz Orestes Toledo, historiador e um dos mais antigos funcionários do MIS. A exibição dos filmes iniciou no MAC, Museu de Arte Contemporânea de Campinas. E apareceu um rapaz, o Adriano de Jesus. Ele tinha uma pequena videolocadora. Ele trabalhava principalmente com professores, filmes que destinavam a ser usados didaticamente. Ele apareceu, eu não conhecia. Após uma sessão de exibição no MAC, ele me procurou e falou: olha, eu tenho vários filmes VHS, eu vou para São Paulo e trago alguns filmes, são sempre filmes culturais, né, que interessam na área da educação. Falou: será que eu posso exibir aqui? Eu falei: pode exibir sim. Bem, logo depois apareceram alguns jovens estudantes, até um amigo, né, o Afonso, que era estudante de História da PUC, hoje é um professor. Ele falou: vamos fazer um ciclo, arranjou mais 2, 3 pessoas. Aí começou o primeiro ciclo, que seria sobre o cinema marginal, né? Júlio Bressan, Rogério Sganzella e outros. Bem, aquilo portanto, é interessante, porque não foi um processo de concepção teórica, conceitual anterior. Comecei a pensar sobre isso depois. Então, a autogestão, ela nasceu já sendo uma autogestão, né? Por iniciativa do Adriano de Jesus, que ele continuou. Aliás, ele é curador até hoje. Em 1996, viemos para cá. Então foi assim um processo de construção, de iniciativa do próprio cidadão comum. A única coisa que eu fiz foi acolher. O Cineclube começou com um viés político e voltou depois da pandemia para a sua vocação artística com uma curadoria plural. Porque isso aqui foi residência de barão, foi lugar de escravocrata, né? Foi de um momento de escravidão, de mutilações, de problemas que Campinas conhece a sua história. Hoje ele é do povo, ele é de todo mundo, seja lá qual for o tom de pele. Então isso é muito bom. E o Cineclube traz isso para esse lugar. Por isso que a gente gosta muito de estar aqui. A boa notícia é que o nosso guardião e promotor de imagens, sons, memórias e encontros
acaba de ganhar um presente para a sua casa, o Palácio dos Azulejos, construído em 1878 pelo Barão de Itatiba, no auge do período cafeeiro. É um presente muito grande, eu acho que para a cidade, para aquele equipamento que é tão importante, né? Primeiro o MIS, que é o nosso museu, ele está dentro de um patrimônio que é o Palácio dos Azulejos, né? Que foi aí, tem uma história muito grande com a cidade. Ele é tombado nos 3 âmbitos, no CONDEPAC, no CONDEFAT e no IFAM. E houve um edital do PAC, conectado com o IFAM, onde a gente se inscreveu e fomos contemplados, e estamos sendo contemplados em cerca de 800 mil para o desenvolvimento de um projeto executivo. O município está aportando mais recursos, porque o projeto é muito grande de restauro, mas tudo aquilo que são etapas que a gente vai fazer vão ser responsáveis por requalificar aquele espaço, restaurar, devolver muito desse olhar que a gente tem daquilo como um principal equipamento tombado no centro da cidade, né? Ele vai precisar passar por essa requalificação e ele é um presente para os 50 anos. Então, a gente está muito feliz, a gente dialogou muito com a sociedade civil para entender todo esse restauro, o que ele iria incorporar, né? Então, a gente está bem animado com as possibilidades que a gente tem. Eu frequento o MIS desde o comecinho dos anos 2000. Eu vinha para cá para assistir algum filme, participei de várias oficinas de audiovisual aqui. O que eu espero desse museu é que ele se expanda cada vez mais, ele acolha cada vez mais as pessoas. Ele é um museu de portas abertas, as portas estão abertas para quem quiser fazer uma exposição. É claro que a gente tem que marcar com antecedência as datas dessa exposição. Nós temos também aqui o nosso cineclube, temos mais de 26 cineclubistas. De terça a domingo nós temos praticamente 2 sessões de cinema, cinema de qualidade, cinema de arte, tudo gratuito, no centro da cidade. Eu arrisco a dizer que para muita gente o MIS é uma das poucas formas de diversão que essas pessoas têm.